Deus abençoe, amados e amadas. Este estudo é muito importante, ainda que pareça algo simples de explicar biblicamente, é algo, infelizmente, tristemente, quase totalmente ignorado pela maioria de até verdadeiros cristãos. O título deste estudo bíblico é Ele é o Senhor Jesus. Ele é o Senhor Jesus. Para a capa deste vídeo, eu vou fazer uma imagem de um falso Jesus e não vou pôr nenhum rosto, minha face, para não ficar nenhuma dúvida que eu não creio que essas figuras, fotos, desenhos do falso Jesus não tem nada a ver com o glorioso Jesus das Escrituras. Por isso este estudo, pela chocante, infelizmente eu vou dizer, com amor, com condescendência, ignorância do povo de Deus, até de verdadeiros cristãos remidos pelo sangue de Cristo, talvez alguns de vocês, com muito amor, têm, infelizmente, nesta tão importante questão que tem que ser ensinada, tem que ser repreendida, ou seja, o pecado, né, exortado, para não continuar nesse pecado terrível, abominável diante de Deus. Vamos orar para Deus ser glorificado neste estudo, como sempre. Nosso desejo é que Deus seja glorificado em tudo e Ele tenha toda exaltação, glória, preeminência em todas as coisas. Senhor Deus, Pai, primeiro quero te pedir perdão, Senhor, pelo pecado do teu povo, pelos nossos pecados diferentes, Senhor, diversos, até ocultos, até que não vemos, Senhor, e ajuda-nos a ver, livra-nos dos erros ocultos, como diz Davi em Salmo 19, mas especialmente, Pai, que nunca mais, Senhor, todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, nunca mais, Senhor, caiam no pecado terrível de fazer um falso Jesus nas suas mentes, nos seus corações, nos seus sentimentos, e que toda esta maneira de idolatria saia do teu povo, Senhor. Que possamos todos nos arrepender, que todos aqueles que por ignorância não conhecem, Senhor, essa doutrina importante a qual tu mostras em toda a tua palavra, Senhor, acerca da tua glória, possam se arrepender e nunca mais cair nesse pecado terrível de fazer um falso Jesus em sua mente, em seus olhos, em seu coração, a sua visão. Pelo contrário, que repugnemos, que rejeitemos e abominemos todo falso Jesus, falsa imagem, Senhor, como diz tua palavra. Ajuda-me, Senhor, a falar com condescendência, com amor, para todos teus filhos e filhas que ainda continuam, Senhor, neste pecado abominável, até por ignorância, ou pela apostasia da tua igreja no mundo inteiro. Sabemos, Papai, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, na apostasia, Senhor, que a tua igreja se encontra. Tem misericórdia, Senhor. Ensina por meio da tua palavra, corrige, Senhor, através desse estudo. Muito obrigado, Pai. Perdoa novamente. Limpa-nos de toda a nossa maldade. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Meus amados, como vocês sabem, já tenho ensinado muito acerca da idolatria deste tempo, uma idolatria horrível do povo de Deus a muitas coisas. Acho que a última vez que falei fortemente em contra da idolatria foi ai dos idólatras, de pastores, aqueles que idolatram os pastores. E ao final desse estudo, bem brevemente, talvez menos de 10 minutos, falei de algo que estava me já angustiando minha alma e obviamente o coração de Deus através do Espírito Santo em mim e talvez através de alguns de vocês que já identificaram este pecado e se arrependeram. Como é terrível o pecado da igreja hoje em dia, a apostasia, o desconhecimento do caráter de Deus, das Escrituras, ao ponto de continuar pondo figuras de Jesus em vídeos, imagens de Jesus em livros, está em livros de crianças, imagens desse falso Jesus com diferentes rostos ou faces ou caras e diferentes características
que obviamente qualquer pessoa de um sentido comum diz, esse não é Jesus. Eu não me lembro, como falei no estudo acerca da idolatria de pastores, quando foi exatamente que Deus me mostrou este absurdo. Mas no ano 2000 Deus me salvou, no ano 2001 Deus salvou a minha esposa, Poliana. Não me lembro exatamente, mas eu me lembro que foi muito cedo no meu caminhar como cristão, que Deus me mostrou que essas imagens são falsas. Ainda me lembro, naquele tempo, assistindo um filme acerca de, documentário, filme, acerca de Mohammed, se fala, né? Aquele falso profeta dos muçulmanos, ou Maomé, não sei como se fala em português. E nesse filme eu fiquei chocado, como, nesse documentário, filme, não sei, como os muçulmanos nem se atreviam a colocar a pessoa de Maomé, Mahoma em espanhol, o falso profeta, nem o rosto, nem a característica da face, somente pelas costas, e uma coisa bem assim longe. E eu fiquei pensando, né? Como que os muçulmanos têm respeito por um falso profeta, porque eles também têm algumas coisas, obviamente, da Bíblia, o Corão, contra a idolatria. E eu falei, como que pode o cristão fazer imagens, desenhos, figuras, filmes, mostrando pessoas, atores, pagãos e representando como se fossem Jesus? Então, tudo isso começou já a dar uma maior... um maior entendimento acerca do que Deus quer na sua palavra para repreender a falta de temor de Deus de muitos que põem essas imagens de Jesus em vídeos, em fotos, em livros, em canais de YouTube, etc. Tem pastores, tem youtubers ou teólogos que põem ainda essas figuras, cada um com seu Jesus diferente, ao gosto deles. Talvez é mais lourinho, menos lourinho, mais... falso Jesus, que diante de Deus é uma abominação e um pecado terrível diante de Deus, segundo o mandamento das Escrituras. E, obviamente, meu coração se enche de indignação santa, de temor, de amor pelo verdadeiro Jesus, que não deixou nenhuma maneira para nós identificar as características da sua face. Nenhuma. Temos do seu sofrimento, da sua glória, do seu reinado, de quão glorioso é Ele. Quem é como tu, ó Senhor, entre os deuses? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E temos as pregações dos apóstolos, profetas, ou mesmo de Jesus Cristo, que nunca se nos ensina a deixar uma imagem. Agora, isto nos mostra quão caído está o cristianismo de hoje em dia. Vocês não vão encontrar, amados e amadas, nenhuma passagem na Bíblia que deixa uma especificação de suas características físicas e, pelo contrário, uma proibição em todas as Escrituras de imaginar a um Deus que não é como está nas Escrituras. E obviamente, amados, infelizmente eu vou perguntar isso para vocês. Quantos de vocês, isto é triste, mas eu acredito que muitos vão falar, sim, é verdade, tenho que me arrepender. Quantos de vocês oram pensando na cara de um falso Jesus? Quantos de vocês pensam em Jesus como aquela bonita imagem que vocês têm no canal de YouTube, no livro, teologia, na Bíblia aí, nos desenhos? Quantos de vocês oram ou imaginam a Jesus vindo a vocês com esse rosto, com essa cara, com essas características? Amados, isso é pecado. Deus não nos deixou algo para nós venerar, honrar, algo físico como uma estátua, imagem. Isso é como o catolicismo. Os católicos têm seus Jesus, têm suas madeiras, têm os seus ídolos. Os evangélicos, talvez você, amado, amada, com muita amor e condescendência, pela ignorância, obviamente, sua, né? Agora, se é você, acredito que muitos de vocês estão nesse pecado, tem sua ideia de Jesus. Oh, Jesus, eu oro e penso nele e vejo isso. Isso tem que abandonar, amados. Não sei desde quando, como falei, desde 2000 ou não sei em diante, em que ano, eu decidi voluntariamente não orar
lembrando nenhuma imagem. Na minha casa, meus filhos acostumaram desde pequenininhos a não ter nenhuma imagem de Jesus. A gente botava nesses desenhinhos, botava um tape, né? Um durex preto para não ver nenhuma cara. E aqueles livrinhos, tal, nada de Jesus, para não ficar nas suas mentes uma ideia de um falso Jesus. Os católicos têm seus falsos Jesuses, falsos, e os evangélicos têm seus falsos Jesuses. E isto, amados, não é, que legalista, não. Isto é doutrina da santidade e da glória de Deus, que Deus faz questão de ensinar com muito temor e terror. Vamos a Êxodo 15, amados. Vamos citar algumas passagens. Não penso que vai ser muito longo este estudo, ainda que talvez Deus queira que eu fale mais doutrina da sua palavra para persuadir aos zombadores, talvez algum entre vocês, tomara que não, ou alguns desprezadores, como eu falei no estudo passado, tomara que não seja nenhum de vocês, que vão dizer, eu não me importo. Bom, se você não se importa, você vai provocar a ira de Deus, o zelo de Deus, como o povo de Deus nos tempos bíblicos sempre provocou, e Deus cobrou vingança, deu a retribuição, deu o pago e destruiu os rebeldes que tentaram zombar de Deus, porque Deus não pode ser zombado. Gálatas 6:7. Êxodo 15 nos mostra a gloriosa obra de Deus, se mostrando como o Redentor ou o Salvador do seu povo, que saiu do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, saíram dos ídolos do Egito e foram a servir a Deus, ao Deus que não pode ser visto com os olhos visuais, mas pela fé. Uma das características de Deus, ou dos mandatos de Deus no Antigo Testamento, é que ele proibiu absolutamente toda imagem, toda semelhança, porque a glória de Deus não tem comparação com nada que está na terra. Agora sabemos, João 1,14 diz claramente, e vimos sua glória, falando do Filho de Deus, Jesus Cristo, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vimos sua glória, e caminhou entre nós, o verbo se fez, a palavra se fez carne, e vimos sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa glória viram aqueles que estiveram com ele, mas depois nunca, se nos falar para fazer imagens, desenhos ou qualquer abominação da gloriosa aparência de Cristo, jamais, nem Paulo nunca falou, vou ensinar vocês que vocês não conhecem a Deus, e como essa é a tática de hoje, muitos evangélicos. Então, como vão saber? Olha para você, que doideira, que loucura. Como eles vão saber como é Jesus? Paulo ia pregar a nações absolutamente pagãs, e pregava não com sabedoria de homens. E ele não exaltava, não levava um desenho, que podia tranquilamente levar um desenho, este é meu Deus. Não. Ele falava, aquele Deus desconhecido, por exemplo, quando pregou em Atenas, em Atos 17, ele é aquele que eu venho vos pregar. Falou da sua glória, da sua ressurreição, do seu juízo e muitas coisas mais. Então, amados, tenhamos temor de Deus. Todo aquele que teme a Deus se vai apartar do mal. Aquele que quer zombar de Deus, não teme a Deus, e Deus vai zombar dele, como preguei no estudo passado. Êxodo 15:1. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico. Olha para vocês verem que glorioso cântico. Pela vitória de Deus Salvador. Versículo 14, capítulo 14, versículo 31, um versículo antes, 14:31. E Israel viu a grande obra que o Senhor fez sobre os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e creou no Senhor e no seu servo Moisés. Deus quer mostrar para nós, amados, não uma figura. Deus quer mostrar seu nome, seus atributos, seu caráter e seus caminhos. Isso vamos ver claramente em Êxodo 33, 34. Como ele é, qual é seu caráter, não uma figura. É muito cômodo, é muito simples, ou muito conveniente para o cristão desviado, o cristão ignorante, ter uma figura e dizer, esse é meu Deus.
assim é Jesus, é bonzinho, é bonitinho, tal, falso, né? Mas não ver os atributos de Cristo e sua glória, para não temer. Deus é digno de ser temido e honrado, e ele abomina essas falsas imagens de Jesus. Por favor, isto é doutrina bíblica. Aqui não estamos lisonjeando ninguém, aqui estamos repreendendo nossos pecados, o pecado da ignorância da igreja de hoje em dia, que é maior, além do que vocês pensam. Eu tenho entendido, ou sei, que muitos de vocês que têm querido defender a glória de Deus, ou zelosamente a Deus, infelizmente ainda não deixaram isto. É incrível. Mas, obviamente, Deus tem misericórdia nos tempos desta ignorância, como pregou Paulo em Atos 17, mas agora manda todo homem em todo lugar se arrepender dos seus pecados. Essa ignorância da liderança, a ignorância das denominações, que põe aí seu falso Jesus nas paredes, seu falso Jesus em seus panfletinhos, seu falso Jesus em seus comunicados, seu falso Jesus em seus livrinhos, seus falsos Jesus em seus vídeos de YouTube. É uma abominação. Como que pode ser isto? Vamos ver o Deus glorioso. Cantaram o cântico ao Senhor, 15, vamos repetir. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Senhor e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O título de novo deste estudo é: Ele é o Senhor Jesus? Ele, essa figura desenhada, uma fotinho, ou esse ator. A gente não assiste nenhum filme do suposto falso Jesus. Uma desonra. É uma abominação. Se querem saber como sofreu o Senhor, leiam a Bíblia inteira. Conheçam seus atributos, conheçam seus sacrifícios, leiam os profetas, leiam tudo que tem que ler, 1, 2, 3, 20, 30 vezes, com devoção, com glória, e vocês vão conhecer quem é Jesus. Não precisa uma figura abominável, desenhada. Oh, eu quero conhecer, eu quero um filme para assistir. Não. Tem coisas que podem ser assistidas, obviamente. Mas o que é questão de Deus feito homem, não pode. Não pode. Diz, versículo 2, o Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus e prepararei para ele uma habitação. Deus de meu Pai, e eu exaltarei. O Senhor é homem de guerra, porque ninguém, que bom que ninguém vai fazer isto mais. Homem de guerra. O Senhor é seu nome. Jeová. Lançou no mar as carruagens de Faraó e os exércitos. Agora não venham com que, seu nome não é Jeová, seu nome é tal, não. Conheçam seus atributos. Conheçam sua glória e não venham com debates. Seu nome é assim, não. Seu nome é Jeová. Se você quer falar de outra maneira, pues estude, primeiro se arrependa destas coisas simples, como por figurinhas e outras coisas, e depois discutimos, falamos sobre o nome de Deus, que é claro nas Escrituras. Eu acho que fiz um estudo muito tempo atrás, que se chamou O Zelo pelo Nome do Senhor, o zelo pelo nome de Deus. Procurem aí no canal, aí falo bem sobre o nome de Deus, o nome de Deus. 4. Lançou no mar as carruagens de Faraó e seus exércitos. Os capitães escolhidos também foram afogados no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como uma pedra. Tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaçou o inimigo. Me faz lembrar o Salmo 118 de Davi. E na grandeza da tua excelência derrubaste aqueles que se levantaram contra ti. E de fato, amados, é bem glorioso, porque nas Escrituras, a mão direita ou o braço direito de Deus, por exemplo, em Isaías 53, não deixem Êxodo 15, em Isaías 53, diz: quem tem acreditado no seu relato e a quem o braço do Senhor revelado, o Senhor Jesus Cristo muitas das vezes é chamado braço do Senhor, o braço do Senhor, glória a Deus. 7. E na grandeza da tua excelência derrubaste aqueles que se levantaram contra ti. Enviaste tua ira que os consumiu como restolho. E com o sopro das tuas narinas as águas amontoaram-se, as correntes pararam em pé como um montão, e as profundezas coalharam-se no coração do mar.
Disse o inimigo: perseguirei, alcançarei, dividirei o despojo. Meu desejo se fartará neles, desembainharei a minha espada, minha mão destruirá. Tu sopraste com o teu vento, cântico para Deus, e o mar os cobriu, eles afundaram como chumbo nas poderosas águas. Quem é como tu, Senhor? Isto é Miqueias, ou em hebraico, se não me engano, Mica Moja. Miqueias, de fato, o profeta Miqueias quer dizer: quem é como tu, Senhor? Aleluia! Quem é como tu, Senhor? É muito abominável fazer uma figurinha do Senhor Jesus Cristo, de diferentes cores ou características, e uma abominação entre os deuses. Quem é como tu, glorioso em santidade, temeroso, terrível em louvores, fazendo maravilhas. Tu estendestes a tua mão direita e a terra os engoliu. Na tua misericórdia conduziste o povo que resgataste com a tua força. Os guiaste na tua santa habitação. O povo virá e temerá, a dor tomará os habitantes de Filístia. Então os príncipes de Edom se maravilharam, um tremor apoderou-se dos homens poderosos de Moabe. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Sobre eles caiu medo e pavor pela grandeza de teu braço, viu? O braço do Senhor. Emudeceram como pedra até que o teu povo passasse. O Senhor, até que passasse o povo que tu adquiriste. Tu os lavarás, lesvarás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para nele habitar no santuário. Ó Senhor, que tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para sempre e sempre. Quer dizer, amados, que o Senhor é rei. E o Senhor é o rei dos reis, Senhor dos senhores. E se vocês ainda não leram Apocalipse, depois vamos ler Apocalipse algumas passagens. E como Deus faz uma demonstração, como Ele mostra a seu Filho Jesus Cristo. Ou Ele mesmo se mostra. Nós temos que observar, amados, o mais importante de que Deus quer que a gente observe. E isso está claramente em Êxodo 33. Em Êxodo 32, Deus tinha decidido já não estar mais com os israelitas depois de uma súplica de Moisés e Arão. Deus decidiu continuar, né, com o anjo. Mas, em Êxodo 33, o tremor de Moisés, o temor horrível, é que Deus não caminhe, a presença de Deus não caminhe com eles nessa jornada que tinham para entrar à Terra Prometida. No versículo 15, por exemplo, no versículo 15, Moisés diz, e ele disse a Deus, Moisés a Deus, se tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Ou seja, que Moisés queria de Deus? A presença de Deus com ele, o poder de Deus, a glória de Deus, a absoluta majestade do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que se manifestou a ele. Olha, diz, versículo 12, e disse Moisés ao Senhor, vê, tu me dizes, faz subir este povo, e não me deste a saber quem enviarás comigo, mas dissestes, conheço-te pelo nome, e tu encontraste graças nos meus olhos. Por isso agora rogo-te, diz Moisés, se encontrei graça aos teus olhos, mostra-me agora teu caminho, viu? Não uma, tipo assim, uma figurinha, teu caminho, para que eu te conheça. O caminho de Deus, do Senhor, é muito importante. Lembrem, o caminho do Senhor é o caminho de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nos mostra claramente seguir o caminho de Deus em todo o tempo. Em Gênesis 17, por exemplo, em Êxodo 33, uma declaração muito gloriosa de parte de Deus. Isso, Gênesis 17 diz, versículo 1, e quando Abraão era de idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e sé perfeito. Então Deus quer que nós caminhemos com Ele e sermos perfeitos, obviamente, pela graça de Deus.
E amados, nós devemos ter certeza de caminhar com Ele. 1 João 2,6, aquele que diz que permanece nele deve caminhar, deve andar como Ele andou. E fala dos caminhos de Jesus Cristo. Ou dos caminhos de Paulo em 1 Coríntios 4,17, que falou, que lembrem de Timóteo, que conhecia os caminhos de Paulo que estavam em Cristo. Caminhos. Porque Deus julgou a seu povo no tempo de Jeremias, Ezequiel, pelos maus caminhos deles e pelas más obras. Isso onde está, se não me engano. Não deixem isso 33, em Jeremias 26, versículo 3. Jeremias 26, 3. Se acontecer deles ouviram e voltar cada homem do seu mau caminho, que eu possa arrepender-me do mal que eu planejo trazer sobre eles por causa da maldade dos seus feitos. Duas coisas terríveis. Maldade dos seus feitos e seus maus caminhos. Isso se nos adverte em todas as escrituras, provérbios, não vai pelo caminho deles, provérbios 1, 2, etc. Não vai pelo caminho dos maus, aparta-te. E aqui em Êxodo 33, Moisés está rogando que mostre os caminhos de Jesus. Mostra-me agora teu caminho, Êxodo 33, 13, para que eu te conheça, para que eu encontre graça aos teus olhos e considere que esta nação é o teu povo. E ele disse, Deus, minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E ele disse, se tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Ou seja, se não estás conosco, se não nos mostras teus caminhos. 16. Como, pois, se poderá saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Não é em andares tu conosco, assim seremos separados ou santificados, eu e teu povo, de todos os povos que estão sobre a face da terra. Êxodo 33, 17. E disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, pois encontraste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Ou seja, o que é mais importante? Que Deus nos conheça. Não dizer, eu conheço, no dia do juízo Deus fala, eu nunca os conheci, apartai-vos de mim, fazedores, trabalhadores de maldade. Mateus 7, 23. Que Deus nos conheça intimamente, em pacto de amor, de esposo, como é nosso esposo, Cristo, a igreja esposa. E ele disse, suplica-te, mostra-me a tua glória. Moisés chega com uma súplica da sua glória. 19, Deus fala claramente assim, ele disse, farei toda a minha bondade passar diante de ti e proclamarei, uma figura não, o nome do Senhor, algo que já vem pregando em muitos estudos. Tem o nome de Deus que é Jeová Naka, Jeová Deus que fere, ou Jeová Rafa, Deus que sara, ou El Gibor, que é Deus forte, ou El Shaddai, Deus todo-poderoso, ou El Aman, Deus fiel, ou El Eshokla, fogo, Deus fogo consumidor, ou El Cana, Deus zeloso, etc, etc, etc. Ele é leão, Deus altíssimo, Jeová Shalom, Jeová Jireh, etc. Nomes que identificam como é o caráter glorioso de nosso Deus, digno de ser temido. A outra palavra, não sei como se pronuncia em português, Ira, não sei como se pronuncia em português. Deus terrível, como estava cantando Moisés no cântico com Israel. Terrível louvores! Portanto, os caminhos e o nome de Deus. 19. Proclamarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu terei misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecerei. E disse, não podes ver a minha face, porque nenhum homem me verá e viverá. E hoje, a maioria dos cristãos, ainda verdadeiramente nascidos de novo, por isso, amados, com muito amor, com descendência, compaixão para aqueles que são verdadeiros cristãos aqui, amados e amadas, irmãos e irmãs, que são verdadeiros cristãos, que por favor tomem isto como uma repreensão em amor de parte de Deus, para vocês não fazerem mais nunca isso, de olhar, orar, pensando em uma imagem que não é Jesus Cristo, que não tem nada a ver com a glória
do mais formoso dos filhos dos homens, como disse Davi em Salmo 45. Continua dizendo, nenhum homem me verá e viverá. 21. E diz o Senhor, vê, há um lugar junto a mim, e tu ficarás sobre a rocha, e acontecerá quando a minha glória passar, que eu te porei em uma fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão enquanto eu passar. E tirarei a minha mão, e tu me verás pelas minhas costas, mas a minha face não será vista. Os que viram a glória de Jesus no tempo que ele veio à terra, glória a Deus. Imagina ver Jesus com toda a sua glória, olhar para sua face, maravilhosa, perfeita. Ver ele fazer as coisas que ele fez, mas depois daí, nunca ele deixou. É por isso que as pessoas celebram Natal agora. Por exemplo, Natal. Não tem problema, não. Vai lá, põe seu enfeite, sua árvore, suas bolinhas, aquele negocinho com um bebezinho, com os animaizinhos, tal, José, Maria. Não, tudo bem, tranquilo. É porque não conhecem as coisas básicas de Deus. Estou falando de cristãos, não deixem isso, Êxodo 33. Vamos a Hebreus 5, uma repreensão para cristãos desviados, ou ignorantes, ou cristãos hebreus, todos nós. Isto é para nós, não é para os hebreus, não é para todos nós. Todas as escrituras são para nós. Hebreus 5, Paulo fala no versículo 11 de doutrina bíblica que deveriam já os cristãos entender. Por exemplo, ele fala de Melquisedeque, sobre quem temos muito o que dizer, mas de difícil enunciação, porquanto somos tardos em ouvir, ou seja, ouvidos tampados, como a característica dos inconversos na parábola do semeador, aquele que tem, dull of hearing, em inglês, ou seja, tardo para ouvir, como aqui, um desviado, alguém que não conhece a palavra de Deus, porque quando já devia ser mestres, um cristão já deveria ser mestres, especialmente se tem muitos anos na fé, deveria ensinar as coisas básicas. Não, é uma abominação, é idolatria. Não, é isto que a palavra de Deus diz, simplesmente. Mas como estamos numa geração tão absurdamente desviada de Deus, onde os pastores, líderes, não têm vergonha de pôr uma imagem nas suas paredes das suas falsas igrejas, os cristãos são, infelizmente, contaminados. Não, estou tranquilo, posso ter isto, posso ter aquilo. Necessitais, Hebreus 5:12, de que se vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, ou seja, da palavra de Deus, e chegaste ao ponto de precisar de leite e não de alimento sólido. Leite. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça por quanto é um bebê. Aqui um bebê não é coitadinho, um novo convertido, não. Aqui está falando de um desviado, ou de alguém que deveria já conhecer as escrituras, deveria já ser maduro na fé, e não quer ser maduro. Quer continuar escutando os falsos profetas, falsos pastores, falsas doutrinas, não se aparta. Isso não é um bebê na fé, é uma vergonha. Ter 5, 10 anos e dizer que é um bebê na fé, não podemos falar isso. Devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, segunda de Pedro 3,18. Leiam Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 3, Colossenses 1, quando Deus fala que devemos crescer no entendimento e sabedoria espiritual, para conhecer as riquezas da glória de Deus. Como preguei no estudo passado, bem próximo aqui, 2 semanas, 3 semanas, ou 2 semanas. Você tem entendimento. Vai nesse estudo. Que alguém que é inexperiente da palavra de justiça não conhece as coisas básicas de Deus. Mas o alimento sólido, ou seja, a palavra de Deus, pertence àqueles que alcançaram a maturidade. E também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento, tanto do bem quanto do mal. Você não pode discernir coisas básicas do cristianismo. Amados, não estou com raiva. Estou indignado por causa do espírito do anticristo, o espírito de erro, as doutrinas de demônios,
a doutrinas satânicas e mandamentos de homens, tradições evangélicas, tá? Que tiram ao povo de Deus do discernimento tanto do bem quanto do mal e fazem pecar o povo de Deus. Vocês sabem, meu coração, eu amo vocês, eu oro por vocês, choro por vocês, oro pelo remanescente, choro por Jerusalém espiritual no mundo inteiro, a igreja de Cristo no mundo inteiro. Por isso, estes estudos são feitos para quê? Para que o povo de Deus volte a seu Deus de todo o coração, alma, mente e força, de acordo com a sua palavra, e não sigam mais as tradições dos homens. Esse é meu coração. Não estou fazendo esse estudo, não estou falando assim para repreender. Ah, não. Por que fazem isso? Não, eu sei que estamos em um caos espiritual, um caos na palavra de Deus. Mas é indignação por quanto o povo de Deus se deixou cair nas idolatrias das denominações, idolatrias dos pastores que seguem todo como se fossem, como se tivessem sido salvados por esses líderes ou denominações. Não, Cristo nos salvou. E a palavra de Deus é clara. Temos que crescer no discernimento do bem contra o mal. Não podemos ser bebês. Obviamente, um novo convertido, obviamente nascido de novo, é como um bebê espiritual. Claro, esse é outro sentido. Outro sentido, porque não conhece as escrituras, obviamente, e deve crescer. Mas alguém que tem 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, continua fazendo coisas absurdas, pondo imagens aqui, tipo assim, é culpa do cristão, da irmã e do irmão, claro, mas é mais culpa do sistema, dos falsos profetas, dos falsos pastores. E é muita indignação. 34:1. Amados e amadas, e disse o Senhor a Moisés: lava-te. Isto também é para que vocês ensinem aos outros, tá? Aqui tem muita doutrina, para que em amor também possam exortar, repreender, se necessário. Não, deixa isso de idolatria, isso é pecado. Não tem como Deus aceitar uma semelhante abominação que os cristãos, seus filhos, estão olhando uma figurinha, um vídeo de Jesus, quando não é Jesus. E disse o Senhor a Moisés: lava-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e escreverei sobre as tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, e sobe de manhã ao monte Sinaí, e apresenta-te a mim nos cumes do monte. E nenhum homem virá contigo, nem permitas que homem algum seja visto em todo o monte, nem ovelhas nem bons se apacentarão diante do monte. E ele lavrou as 2 tábuas de pedra como as primeiras, e Moisés levantou de manhã cedo e subiu ao monte Sinaí conforme o Senhor lhe ordenara, e tomou em suas mãos as 2 tábuas de pedra. E o Senhor, glória a Deus, e o Senhor outro encontro com Deus, e o Senhor desceu na nuvem, Shekinah, e se pôs ali com ele e proclamou o nome do Senhor. O que fazemos? Temos que proclamar, e é chocante. Ponha seu dedo em Êxodo 33, não deixem, vamos a João 17:26. João 17, que veio fazer Jesus quando ele veio? A quem proclamou, obviamente? A glória do Pai. E ele fala, versículo 26, quando está falando da oração sumo sacerdotal para seu povo, Senhor Jesus, ao Pai, intercedendo por nós. 26, e eu lhes tenho declarado, diz Jesus, e eu lhes tenho declarado, falando para seu Pai, que gloriosa comunhão, o teu nome. Declarado o teu nome, não uma figura, não teu nome, ou seja, teus atributos, como tu és, ó Deus. É terrível, misericordioso, bondoso, cheio de amor. Vamos ver aqui como Deus mesmo proclama seu nome. E declararei, ou seja, declarou o nome e declararei que o amor com que tu me amaste possa estar neles e eu neles. E voltando a Êxodo 33, versículo 6, e o Senhor passou diante dele e proclamou. O Senhor, Deus misericordioso, gracioso, longânimo, grande em bondade e verdade. Estava fazendo um desenho? Não. Estava proclamando os atributos, alguns dos atributos do caráter de Deus, seu nome, seus caminhos. Que guarda misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, que de forma alguma inocenta culpado. Se vocês sabem isto, continuam fazendo suas figurinhas, desenhos,
sem importância, Deus não vai inocentar vocês. Porque você é culpado, sabe, entende que é culpado e continua no pecado voluntário. Deus não tem misericórdia daquele que peca voluntariamente. Não vai ter, não vai poupar aquele obstinado no seu pecado. Como quem? Saul. Saul se obstinou em seu pecado, Deus reprovou, suicidou, morreu, está no inferno, Saul. Assim como muitos que continuaram no pecado voluntário. Que Deus nos livre. Que guarda misericórdia milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que de forma alguma inocenta o culpado, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos da terceira e quarta geração. Então, pede um perdão, e amados, Deus se mostra como Deus ciumento. Continua falando aqui, versículo 10, vamos continuar lendo 9 para frente. E ele diz: se agora encontrei graça aos teus olhos, ó Senhor, que o meu Senhor, rogo-te, vá entre vós, pois é um povo obstinado. Tomara que vocês não sejam obstinados, amados. Somos praticamente uma imagem, ou somos uma cópia de Israel, infelizmente. Deus, quem compara a sua igreja com Israel, daquele tempo. Que Deus nos perdoe, que tenha misericórdia, que nós nos voltemos de todo o coração com aquele remanescente que já não vai pecar mais voluntariamente contra Deus. E perdoa a nossa iniquidade e nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. Glória a Deus. E ele disse: es que eu faço um pacto diante de todo o teu povo, e farei, Deus responde, né? Maravilhas tais que ainda não foram feitas em toda a terra, nem em qualquer nação, e todo o povo entre o qual tu estás verá a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Observa que ordeno hoje é que expulso diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Toma cuidado para que não faças pacto com os habitantes desta terra, para a qual estás indo, para que não seja por laço no meio de ti. Mas destruireis os seus altares, quebrareis as suas imagens, e cortareis os seus bosques. Porque não adorareis a outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é ciumento, é um Deus ciumento. Aí ele está proclamando que seu nome, Ele, que é Deus, Cana, ciumento. Cana, Deus ciumento. Não adorareis a outro Deus, não poreis imagens, nem nada disso. Amados, por isso, é uma abominação diante de Deus ter uma imagem de um falso Jesus. Como eu disse na capa do vídeo, não nem vou por imagem, só um cabelo, talvez assim, bem assim apagado, né? Como se fala, como uma nuvem. Porque até escolher a foto que eu vou fazer para o vídeo, nem vou olhar a cara, para não ficar na minha mente. Se Deus quiser, não abomino. São imagens falsas, esses atores pagãos, esses filmes populares pagãos, atores imundos, estão fazendo o papel do meu Senhor. E não se arrependem. Filmes, dinheiro, e não se arrependem. Não seguem o Rei do Rei, Senhor. É uma abominação. Amados, Deus é ciumento. E em questão dos ciúmes, só me lembrei algo que Deus fez com os judeus por causa dos seus ídolos. Em Ezequiel 8, quando Deus envia em visão a Jerusalém, a Ezequiel, que estava na Babilônia. Ezequiel estava na Babilônia. Antes do ano 600 antes de Cristo, 590 e poucos, 580 e poucos antes de Cristo, no ministério de Ezequiel, né? Ele viu isto, versículo 3, e pôs a forma de uma mão, e tomou, diz Ezequiel, por um cacho da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe as visões de Deus para Jerusalém, a porta do portão interno que olha em direção ao norte, onde estava o assento da imagem do ciúme, que provoca o ciúme. Amados, todo ídolo na casa de Deus provoca ao Deus a ciúme.
E o ciúme de Deus, não, eu tenho ciúme e fico inerte, não. O ciúme de Deus leva a uma consequência, quando ele adverte. E quando o povo não se volta do seu pecado, o ciúme de Deus consome. Se une Elcana com Elishofar, ou seja, os dois nomes semelhantes um do outro. Fogo consumidor com Deus, fogo consumidor com Deus zeloso. Isso, amados, está bem claramente em Êxodo 20. Não deixem Ezequiel 8. Em Êxodo 20, claramente vocês vão ver, versículo 5, o versículo 3, Êxodo 23, isso é tão básico, amados, que me choca ter que falar de um tema assim. Por isso nunca fiz um estudo assim. Mas me choca saber e entender realmente que pela ignorância, muitos têm caído neste pecado. E graças a Deus, alguns estão saindo já. E espero que com este estudo você saia, por favor, por amor a Deus, a Cristo, o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo por vocês. Deixem o pecado e também adverte a outros. Não terás outros deuses diante de mim. Falso Jesus, não é o Deus. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida ou qualquer semelhança de alguma coisa básico dos básicos, amados, que está em cima do céu, ou que embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque o Senhor teu Deus é um Deus ciumento. Agora é bem chocante, amados, porque os cristãos evangélicos, talvez vocês dizem, não, eu não tenho um ídolo, eu não tenho imagem. Mas seja sincero, amados. Com essa imagem na tua mente, você ora e pensa em quem? É muito triste. Êxodo 33:14, porque não adorareis outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é ciumento, é um Deus ciumento. Deuteronômio, vamos a algumas passagens, estou lembrando de cor, amados, é tão básico, tão simples, tão elemental. Você fala, amor? Uma coisa tão básica, tão lógica no cristianismo. Deuteronômio 4:15. Olha aqui. Fala assim: portanto, amados e amadas, cuidai-vos a vós mesmos, pois não viste modo semelhante no dia em que o Senhor vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais imagem. Amados, eu vejo a corrupção do cristianismo, a idolatria do cristianismo, e muitos irmãos e irmãs que já conhecemos aqui no Brasil, que pensavam que estavam caminhando bem, e agora aos poucos Deus está restaurando. Por quê? Pela palavra, está entrando no coração e na mente. Renovando sua mente a palavra de Deus, como diz Romanos 12:1, que diz: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que os apresenteis como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o seu culto, serviço racional à mente. Não os conformeis a este mundo, sino transformaos por meio da renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que comproveis, tenha certeza de qual é a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Todos temos que renovar nosso entendimento todos os dias, para não sermos corrigidos, exortados, repreendidos se não entendemos, até castigados por Deus aqui na terra, enquanto temos vida, para não sermos julgados e ir para o inferno, em rebeldia. Vamos depois voltar a Ezequiel 8, tá? E diz: para que não vos corrompais, Deuteronômio 4:16, e vos façais imagens de escultura semelhante a qualquer figura, semelhança de macho de fêmea, qualquer seja, a semelhança de algum animal que haja na terra, a semelhança de alguma ave que voa no céu. Eu tenho certeza que alguns que vão assistir este vídeo vão zombar de mim, vão doidou, irmão Afonso. Deus vai zombar daquele que quer zombar da sua palavra. Deus vai zombar. Deus não se deixa ser zombado. Gálatas 6:7. Todo aquele que o homem semeia, vai colher.
18. A semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, a semelhança de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, e não levantes os teus olhos aos céus. As pessoas que oram, pedem e olham essa imagem de Jesus, uma abominação. Sejamos sinceros, amados. Não tem como você honrar uma estampa, não? Uma figura, um desenho, um ator que se mostra como Jesus, e você fala que não vê ele. Vê ele, amados. Não tem como apagar da sua mente essa imagem, não tem. E quando vires o sol e a lua e as estrelas e todos os exércitos do céu sejam impelidos a adorá-los e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus distribuiu a todas as nações debaixo de todos os céus. A resposta de muitos é, não, eu não estou adorando essa imagem. Claro, conscientemente você não está dizendo essa imagem, essa figurinha, esse desenho, ou esse ator é meu Deus. Não, claro, obviamente. Você está pensando, não, aquele Jesus que morreu por mim. Você está pondo essa imagem somente em seu coração. Idolatrando isso. 20. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro até fora do Egito, para que lhe sejais um povo hereditário, como sois neste dia. Além disso, o Senhor se irou comigo por causa a vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que eu não entraria naquela boa terra que o Senhor teu Deus vos dará por herança. Mas devo morrer nesta terra, não devo passar o Jordão, mas vos passareis e possuireis essa boa terra. 23, advertência número 2. Já no 15, cuidai-vos a vós mesmos, não os corrompais. Versículo 16. 23, cuidai-vos para que não esqueçais do pacto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, a fazer-lhe alguma imagem de escultura, ou semelhança de alguma coisa que o Senhor vos Deus proibiu. Vocês sabem que isto é a linguagem de todas as escrituras. Deixem Deuteronômio 4, vamos a Isaías 40. Podem ver como Isaías zomba dos ídolos e dos idólatras. Isaías 40, versículo 18. É como Moisés: quem é como tu, ó Senhor Deus, entre os deuses, terrível em santidade. Êxodo 15. Onde Jeremias: não há semelhante a ti, ó Senhor. Jeremias 10, versículo 6, se não me engano, ou 8. A quem então vos ireis comparar, Deus? O qual semelhante vós comparareis a ele? Aí fala da idolatria. O trabalhador funde imagem esculpida e o ourives a reveste com ouro e molda cadeias de prata. O desenhador, o ator, a mesma coisa. Aquele que tem tão empobrecido que não tem oblação, escolhe uma árvore que não irá apodrecer. Ele busca para si um trabalhador com destreza para preparar uma imagem esculpida que não terá movimento. Não tens vós conhecido, não tens vós ouvido, não vos tens sido contado desde o início, não tens vós compreendido desde a fundação da terra. Ele é o que se assenta sobre o ciclo da terra, e os habitantes desta são como locustas, ou gafanhotos, que distende os céus como uma cortina, ou se estende como uma tenda para habitar nela, que reduz os príncipes a nada. Ele torna os juízes da terra como sem valor. Sim, eles não serão plantados, sim, eles não serão semeados, sim, seu tronco não se enraizará na terra, e ele também soprará sobre eles. E eles murcharão, e o furacão os removerá como restolho. Diz o santo: quem então vós me comparareis? Ou será igual a mim? Versículo 18. Versículo 19. Isaías 46, 5. O mesmo. A quem vós me assemelhareis e fareis igual a mim, e me comparareis para que nós possamos ser semelhantes, etc. A idolatria e o castigo. Em Jeremias, capítulo 10, visto que ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, o teu nome é grande em poder. Quem não te temerá a ti, ó Rei das nações? Pois a ti isto pertence. Visto que dentre todos os homens sábios das nações e em todos os seus reinos não há ninguém semelhante a ti.
E olha para você ver como Deus descreve aqueles que tentam semelhar Deus, neste caso Jesus Cristo, Deus feito homem, que morreu e sofreu por nós. Olha como Deus escreve. Deus, não é Afonso, é Deus. Mas todos eles são estúpidos e tolos. O tronco e o ensino de vaidades, etc. Trazem para a batida da Tarsis e ouro de Ufaz, e a obra de um trabalhador e das mãos de um fundidor. Vestem-se de azul e púrpura, e todos são obras de homens habilidosos. Porém, o Senhor é verdadeiro. Deus, verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e um rei eterno. Ao seu furor, a terra irá tremer, e as nações não serão capazes de aguentar sua indignação. E por todos lados, amados, esta é a mesma doutrina. Quem é semelhante a Deus? Agora vocês podem ver quão ciumento é Deus. Deuteronômio 4, 24. E por que ele vai castigar, punir e destruir aqueles que não se separam das abominações, das imagens de ciúme, como diz Ezequiel 8. Ponham sua mão em Deuteronômio 4 e em na imagem de ciúme, versículo 5. Então ele me disse, Ezequiel 8:5, então ele me disse: filho do homem, levanta teus olhos agora em direção ao norte. Sim, eu levantei os meus olhos para o caminho em direção ao norte, e eis que o norte, no portão do altar, estava esta imagem de ciúme na entrada. E disse além disso para mim: filho do homem, vês tu o que eles fazem, as grandes abominações? É uma abominação ter uma imagem de Jesus, uma abominação que a casa de Israel comete aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas vira-te ainda novamente e tu verás maiores abominações. E qual é o castigo deles? Versículo 17. Então ele me disse: tu viste isto, filho do homem, e isto é uma coisa leve para a casa de Judá, que eles cometem as abominações que cometem aqui? Porque encheram a terra de violência e voltaram a provocar a raiva. E é que eles põem o ramo ao seu nariz. Incrível, né? É como os católicos quando saem nas procissões. Saem com seu incenso e põem um ramo ao seu nariz. Vocês já viram isso? Mas igual é o evangélico cristão, que continua com seus ídolos, fazendo essas imagens. 18. Portanto, eu também tratarei com fúria. Meu olho não poupará, nem terei pena. Embora clamem aos meus ouvidos em alta voz, ainda assim eu não os ouvirei. Então, falsa igreja dos adventistas, a falsa igreja dos mormons, a falsa igreja universal, a falsa igreja mundial, a maioria as falsas. E é a igreja que você está indo, talvez. Quase seguro. Quase seguro. Imagem de Jesus aqui em casa, no livrinho e tal. Imagem de zero. Deuteronômio 4, 24. Deuteronômio 4, 24. Porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor. Ele é Ocla, um dos nomes de Deus. Ele é Ocla, fogo consumidor. E um Deus zeloso, outro nome de Deus. Elcana. Quando gerardes filhos e filhos dos filhos, e vos tiverdes permanecido longo tempo na terra, e vos corromperdes e fizerdes imagem de escultura, ou semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, vosso Deus, para provocá-lo a ira, neste dia eu invoco o céu e a terra como testemunhas, agora mesmo, como testemunhas, contra vós, para que logo pereçais completamente da terra que passaste o Jordão para possuí-la. Não prolongareis vossos dias sobre ela, mas sereis completamente destruídos. Amados, como não podemos assemelhar a idolatria desse povo com a idolatria de hoje em dia, do povo cristão, que se diz cristão? Infelizmente, como já disse, com muito amor para aqueles que são verdadeiros irmãos e irmãs em Cristo, que estão ouvindo e vendo esta mensagem, quão terrível é terem sido influenciados pelas falsas doutrinas, pelas falsas denominações, pelos falsos pastores, falsos profetas, falsos líderes, que não têm nenhuma vergonha em ter essas figurinhas falsas de um falso Jesus, cada uma diferente. Ou qual é o teu Jesus? Ah, meu, teu cabelinho está aqui, outro está aqui, outro tem azul, olho azul, tem um negocinho vermelhinho. É um absurdo! É terrível, uma abominação!
Vamos ver o caráter em Isaías, em Salmos, por exemplo. Salmos 2. Poderia ir a muitas passagens, vou só algumas. Salmos 2. Este é Jesus. Este é o verdadeiro Jesus. Não tem figura. 6. Salmos 2, 6. Contudo pus meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu declarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, neste dia eu te gerei. Pede-me e eu te darei os pagãos por tua herança e as partes extremas da terra por tua possessão. Tu os quebrarás com uma vara de ferro, tu os arrebentarás em pedaços com um vaso de oleiro. Agora, portanto, vós reis, sede sábios, sede instruídos, vós juízes da terra. Servi o Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Vejai o filho para que ele não se ire e pereçais no caminho, porque em breve sua ira se inflama. Abençoados são todos aqueles que põem sua confiança nele. Por exemplo, Salmo 24. Salmo 24. Versículo 7. 24, 7. Levantai as vossas cabeças, os portões, e levantai as portas eternas, e o Rei da Glória adentrar. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai as vossas cabeças, os portões, levantai também as portas eternas, e o Rei da Glória adentrar. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Salmo 45, por exemplo. Só alguns. Davi diz, meu coração está compondo sobre um bom assunto. Eu falo das coisas que tenho feito no tocante ao Rei, Jesus Cristo. Minha língua é apenas de um escritor preparado. Tu és o mais velho, mais formoso do que os filhos dos homens. A graça é derramada para dentro dos teus lábios. Portanto, Deus te abençoe para sempre. Guarda a tua espada sobre tua coxa, ó mais poderoso, com a tua glória e tua majestade. E na tua majestade cavalga prosperamente por causa da verdade, mansidão e justiça. E a tua mão direita te ensinará coisas terríveis. Tuas flechas são afiadas no coração dos inimigos do rei, por meio das quais os povos caem debaixo de ti. Teu trono, Deus, Jesus Cristo. Hebreus 1. Leam Hebreus 1. Aqui este está falando de Cristo. Teu trono, Deus, é para sempre e sempre. O cetro do teu reino é um cetro justo. Tu amas a justiça e odeias a perversidade. Portanto, Deus, teu Deus te ungiu com óleo de alegria sobre teus companheiros, etc. E muitos outros salmos, amados, que falam da glória de Deus. Provérbios, salmos. Isaías, por exemplo. Isaías 6, amados. Isaías 6. 1. No ano em que o rei Uzias morreu, vi também o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado, e a orla do seu manto encheu o seu templo. De quem estava falando aqui, amados? Versículo 5. Então disse, ai de mim, porque estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo. Hoje orava mesmo isto, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, que mora no meio de um povo de lábios impuros. Como sei que é Jesus Cristo? João 12. Versículo 37, mas apesar de ter feito tantos milagres diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem tem acreditado em nosso relato, em quem foi revelado o braço do Senhor, por isso eles não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. 40, ele cegou-lhes os olhos e endureceu o coração para que eles não vejam com seus olhos, nem compreendam no seu coração, e se convertam e oscure. Essas coisas disse Isaías quando ele viu a sua glória, e dele falou. Falou de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Rei da Glória. Aquele que, segundo Isaías 52, versículo 14, fala de Jesus Cristo, esse Rei da Glória que sofreu e morreu por vocês e por mim. Como muitos estavam estupefactos por causa de ti, seu semblante estava tão desfigurado, mais de qualquer homem, e seu aspecto mais do que os filhos dos homens. Esse é Jesus Cristo. 53, 1. Quem tem acreditado no seu relato, e a quem o braço do Senhor se revelado, porque ele crescerá diante dele como um renovo, e como uma raiz sai de um chão seco, e ele não tem aparência nem beleza.
E quando nós viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele nossas faces. Igualmente ele foi desprezado e nós tivemos por nada. E muitas, leiam mais dele, em Isaías 53, Isaías 42, por exemplo. Este é Jesus Cristo. 13. O Senhor, Isaías 42, 13, fala claramente uma palavra que falava nos evangelhos, em Mateus 12, versículo 1, eis que meu servo a quem eu sustenho, meu leito em que minha alma se deleita. Eu tenho posto meu espírito sobre ele, ele irá produzir justiça para os gentios. Mateus 12, 17 fala Jesus Cristo que ele é. Ele é. No versículo 13 fala assim, o Senhor sairá como um poderoso homem. Ele provocará ciúmes como um homem de guerra. Ele bradará assim, rugirá. Ele prevalecerá contra seus inimigos. Esse é Jesus Cristo. Isaías 63, versículo 1. Quem é este que vem de Edom e de Bosra com vestes tingidas? Este que é glorioso no seu vestuário, avançando na grandeza da sua força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar, diz Jesus Cristo. Por conseguinte, és tu vermelho em teu vestuário e tuas vestes como aquele que pisa no lagar. Eu tenho pisado o lagar sozinho e dentre o povo não houve ninguém comigo, porque eu irei pisá-los em minha ira, esmagá-los em minha fúria, e o sangue deles será salpicado sobre minhas vestes, e eu mancharei todo o meu traje, porque o dia da vingança está em meu coração. O ano dos meus redimidos é chegado. Isaías 59, por exemplo, versículo 20, 59 e 20. E o Redentor virá a Sião em direção àqueles que se desviam da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Jesus Cristo, amados. Jesus Cristo. Isaías 63. Vamos lá, amor, não me deixe esquecer de Atos 17, tá? Atos 17. Vamos lá, Apocalipse 1. Apocalipse 1. Versículo... Versículo 10. Eu estava no Espírito no dia do Senhor, diz João, e ouvi por trás de mim uma grande voz, como de uma trombeta, dizendo, eu sou o Alfa e Ômega, o primeiro e o último. O que tu vês, escreve um livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, e Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver a voz que falava comigo, voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés, cingido com um cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo, e seus pés como bronze polido, como se queimassem uma fornalha, e sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, na sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. E a sua face era como o sol quando brilham sua força. E quando vi, caí como morto aos seus pés. E ele pôs sua mão direita sobre mim, dizendo, não temas, eu sou o primeiro ou o último. Eu sou aquele que vive e estava morto. E eis que eu estou vivo para sempre. Amém. Eu tenho as chaves do inferno e da morte. Amados, ele viu a glória de Jesus Cristo, profeticamente. Não imagem, não figura, nada. E caiu como morto. João, o amado discípulo de Cristo, que estava no seu peito na última ceia, Santa Ceia. E caiu como morto. Vocês podem ver essas imagens que vocês veem e vocês caem como mortos? Vocês veem essas imagens abomináveis de falso Jesus por toda a diferença de todo tipo de abominações, de figurinhas, de desenhos animados, de atores, de fotos, etc. Vocês caem como mortos. Isaías clamou, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que moro entre um povo de lábios impuros, tenho visto o Rei da Glória. João viu a aparência semelhante ao Filho do Homem.
E caiu como morto. Vocês caem como mortos com essas figurinhas. Impossível, amados. Apocalipse 19. Só algumas passagens. Outra visão de João 11, 19 e 11. E eu vi céu aberto e um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele era chamado de fiel e verdadeiro. E com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chama de fogo. E sobre sua cabeça havia muitas coroas. Ele tinha um nome escrito que nenhum homem conhecia senão ele mesmo. E ele estava vestido com veste banhada em sangue. E o seu nome é chamado a Palavra de Deus. Jesus Cristo, João 1:1. No começo era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. 14. E os exércitos que estavam no céu seguiam-no sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo. E de sua boca saiu uma espada afiada, para que com ela castigue as nações. Jesus Cristo. E ele as governará com cetro de ferro, e ele pisa o lagar do vinho da fúria da ira do Deus Todo-Poderoso. Isaías 63, versículo 4. E ele tem sobre sua veste e sobre sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o Jesus de tua figurinha, de teu desenho, do filminho, do filme, desse falso Jesus, um pagão que tem a ousadia, não tem nenhum temor em representar o Filho Santo de Deus. Como pode ser, amados? Uma geração adulta e perversa, uma geração caída, uma geração idólatra, que pode até assistir esses filmes abomináveis para dizer, não, eu tenho que explicar melhor, eu tenho que evangelizar, eu tenho que pôr aí para que eles entendam. Amados, assim pregou Paulo, Atos 17. Judeu, nação insignificante, nação oprimida pelos romanos. Judeu. Veio a pregar Paulo de um homem judeu que nasceu em um povoado insignificante dos judeus. Galileia, Nazaré. Carpinteiro. Sofreu e morreu numa cruz, morrendo com os bandidos, como se fosse um criminoso, morrendo e sofrendo por todos nós. E a mensagem dela não é, olha aqui a sua figura, ele é assim, ele morreu por vocês, ele pregou, ele é o rei dos vivos e os mortos. Deixa-me ver em Atos 13, se não me engano. Em Atos 13, se não me engano. O juiz. Felizmente não está aqui na minha Bíblia. Bom, tem uma passagem que Paulo está pregando que ele é o juiz. Dos vivos e dos mortos. Talvez Poliana encontre e depois ela me fale depois. Tá bom? Tá bom. 17, ele vai lá. Imagina Paulo indo para uma cidade pregar e vendo uma imagem abominável de um falso Jesus. Quando ele teve essa visão do Filho de Deus. Ou ele teve um encontro com o Filho de Deus em Atos 9. Em Atos 9, vemos que diz, versículo 3, Atos 9, 3, enquanto ele viajava, aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor, e ele caindo em terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a que tu persegues, dure para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e ele será dito o que tu deves fazer. Então aqui ele viu a glória de Deus, a luz, brilhou a luz do céu e ouviu a voz. Atos 17. Ele, quando foi a Atenas, versículo 17, versículo 15, desculpa, Atos 17, 15. E os que conduziram
Paulo, o levaram até Atenas e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais rápido possível, eles partiram. Ora, enquanto Paulo se esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo. Irritado, quando viu a cidade tão entregue à idolatria, estaria desfazendo tudo, Paulo, todas essas figuras, estaria pregando publicamente: arrependa-se dessa abominação de pôr imagens, ou desenhos, ou figuras, ou fotos de Cristo. Portanto, ele disputava na sinagoga com os judeus e com as pessoas religiosas e diariamente no mercado com aqueles que encontrava. Então, certos filósofos epicúreos e estoicos o enfrentaram e alguns diziam: o que diz este tagarela? Alguns outros: ele parece ser um pregador de deuses estranhos, porque eles pregavam Jesus e a ressurreição. Como? Uma figura? Ele podia desenhar. Olha, é assim. Eu sei, eu me encontrei com certos discípulos e eles me falaram como era e eu desenhei aí, esta figura. Nunca! 19. E tomando, levaram a Areópago dizendo: nós poderíamos saber que nova doutrina esta qual estás falando. Continuam dizendo, e versículo 22, Paulo diz: então Paulo ficou em pé no meio do Areópago e disse: homens de Atenas, eu percebo que em todas as coisas são supersticiosos, pois eu passando e vendo a vossa devoção encontrei um altar, no qual está escrito: para o Deus desconhecido. Este, portanto, o qual reverenciais sem conhecer, é o que Deus declara um monte de deuses falsos, e tinha um altar, somente. O Deus desconhecido. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, visto que ele é o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos, nem adorado por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, visto que ele dá toda a vida, a respiração e todas as coisas. E continua pregando no versículo 29, sendo nós, pois, descendência de Deus, versículo 29, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte, imaginação do homem, ou por desenhos, ou por figuras, ou por imaginações de assim será Jesus. Não! Mas Deus fechou os olhos para os tempos de tal ignorância agora. Ele não vai considerar, ele vai poupar essa ignorância, vamos dizer. Ele vai poupar a ignorância e agora ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam, amados e amadas, se arrependam de fazer isto. Biblicamente é uma abominação, porque ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que ele ordenou, e disse: Deus certeza a todos os homens ressuscitando dos mortos. Pregou salvação em Cristo, a ressurreição de Cristo, o juízo, o arrependimento, a fé em Jesus, e não usou nada de figurinos. Por quê? Porque a maioria do falso cristianismo, infelizmente, amados e amadas, e são irmãos e irmãs, alguns aqui, têm sido influenciados pelos métodos humanistas, saídos do inferno para, entre aspas, querer ganhar almas. Vamos fazer uma imagem, vamos pôr um filme de Jesus para ganhar o coração. Não, amados. Paulo repreende isso em 1 Coríntios 1,18. 1 Coríntios 1,18 repreende isso, porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito, Deus diz: eu destruirei a sabedoria dos sábios. Vamos pôr uma figurinha, um filminho de Jesus, vamos fazer isto, vamos que eles saibam. Não! E reduzirei a nada o entendimento do prudente. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo, insensata a sabedoria pagã do falso cristianismo, o cristianismo de apostasia de hoje em dia, que diz: não, é necessário ter uma imagem. Que abominação! 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, agradeu a Deus salvar como? Pondo imagens? Não! Salvar os que creem pela loucura da pregação. É uma loucura para os que perecem. Cristo, Deus, se fez homem, sofreu, morreu, ressuscitou, e agora ele oferece salvação a todo aquele que crê no seu sacrifício, não na sua imagem nem figurinha.
21 de novo. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, agradeu a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque os judeus requerem um sinal. E os gregos buscam a sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos loucura. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Capítulo 2, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui até vós, não fui com excelência de discurso ou sabedoria. Vamos fazer uma imagem, um filme. Não! Declarando-vos os testemunhos de Deus, porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, sino a Jesus Cristo crucificado. Ele morreu, ele foi crucificado por nós. Creia, seja salvo, deixa teus pecados. 3. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. E meu discurso e minha pregação não eram figurinhas, filmes, não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Quando Deus salva uma alma pelo poder do Evangelho, não precisa figurinhas, não precisa filminhos. Deus salva pela loucura da pregação. Vocês já viram pessoas salvas? Vocês viram como a glória de Deus desce e o Espírito Santo vem, convence de pecado, justiça e juízo. A pessoa cai em convicção, cai em pranto, clama a Deus. Deus vem com fé e com graça e salva um pecador miserável como você, como algum de vocês. Para quê? Para fazer figurinhas de Jesus longe de nós. Para servir a Deus, adorar Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, não em figurinha, não é neste, no outro. Mas eu estive com vós, 4, 1 Jesus 4, em meu discurso e minha pregação não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que vossa fé não esteja nas figurinhas, não esteja nos filminhos, nesse ator, nessa figura, nesse desenho, nessa foto, não. Para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Poder de Deus. Voltando a Atos 17, amados, tem outra passagem que obviamente fala que Jesus vai julgar a todos, mas bem claramente limos já em Atos 17, 31, porque ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Ou seja, que esquece, abandona, se arrepende de ter seguido, amado, amada, irmão, irmã, com muito amor, de meu coração, vou chorar e orar para vocês se arrependerem disso, ter seguido imagens, ter orado pensando em imagens, ter pensado que Jesus é assim. Quem é semelhante a Deus? Ele é o único Deus verdadeiro. Só há um Deus verdadeiro. O único, vamos voltar a Jeremias, já que tanto falamos em Jeremias nos estudos. Jeremias 10, uma proclamação clara nas Escrituras que é o único Deus verdadeiro. Jeremias 10. Porém o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo e um Rei eterno. Ele é o único Deus verdadeiro. Em João 17:3, já para terminar, diz: e esta vida eterna, que eles te conheçam a único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. E ele enviou para proclamar o nome de Deus. Versículo 26. Eu lhes tenho declarado o teu nome. Amém, amados? Que Deus nos ajude. O Senhor quer que nós conheçamos seu nome, seus caminhos, seus atributos, seu caráter, que quase ninguém conhece. Oséias 4:6. O povo de Deus perece, é destruído porque falta conhecimento dos nomes de Deus, dos caminhos de Deus, seu caráter, e acham, não, tudo bem. Não. Tenhamos zelo por Deus, ciúmes por Deus. Não comparemos Deus, a glória de Jesus Cristo, com uma imagem abominável de um desenho, uma figurinha. É uma abominação que Deus não irá poupar. Amém? Clamemos, quem é como tu, Senhor? Miqueias, Micamoja. Quem é como tu, Senhor? Senhor Deus, bendito seja teu nome, Pai. Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, perdoa o pecado abominável de teu povo, Senhor. Eu sei que por ignorância
E eu sei que a maioria deles não sabe, não conhece, Senhor. Tem sido afetados, Senhor, contaminados pela falsa doutrina da igreja falsa, Senhor. Que não tem nenhuma vergonha, Senhor, de olhar para uma figura abominável e assemelhar a glória de teu Filho, Senhor, com eles. Perdoa, Senhor. Tem misericórdia. Acorda a todos aqueles que estão nesse pecado aqui e dá arrependimento, Senhor, que possam se apartar desses pecados horríveis e ensinar os outros também a se apartar, Senhor. Como diz Ezequiel 8, a imagem do zelo de Deus, que distorce a glória de Cristo. Ó Pai, ensina-nos a adorar-te em espírito e em verdade, não por vista, Senhor, de coisas abomináveis. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Santifica-nos pela tua verdade, tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.